Olá para todos. Quem está falando aqui é a professora Marisa, de Ciências. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos estudar sobre biodiversidade e a interferência do ser humano nos ambientes. Bom, nós, seres humanos, somos apenas mais uma dentre as milhões de espécies que habitam o nosso planeta. E, dentre essas espécies, a gente vai entender que existem relações entre nós e as outras espécies, entre as outras espécies e também entre nós, as outras espécies e o ambiente. Como é que o ser humano interfere no meio ambiente? E quais são todas essas espécies? Lógico que nós não vamos conhecer todas as espécies, mas a gente precisa somente entender o que significa biodiversidade, que é justamente a diversidade de seres vivos presentes no planeta. Por exemplo, e vamos entender também como é que o ser humano pode causar desequilíbrios e interferir nesse ambiente. Imagine que numa região a população de sapos vai diminuir muito por conta da poluição da água. Agora, considere que em uma cidade dessa mesma região houve um aumento de doenças transmitidas por mosquitos. Qual será a relação que existe entre a morte dos sapos? Não, primeiramente, a poluição do ambiente, né? A poluição das águas, a morte dos sapos e o aumento nas doenças transmitidas por mosquitos. Quando nós nos referimos ao conjunto de espécies de seres vivos existentes em um determinado local, estamos falando da sua biodiversidade. E esses seres, eles precisam estar em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio, como o que eu citei na questão dos sapos e do aumento das doenças causadas por insetos, isso gerando o quê? Um desequilíbrio tanto na cadeia alimentar, porque o sapo, ele se alimenta de mosquitos, né? Ele se alimenta de insetos. Se os sapos diminuíram ou deixaram de existir, logicamente que esses insetos eles vão aumentar em quantidade. Como são vetores, ou seja, são transmissores, carregam dentro de si o vírus que causa muitas doenças, então essas doenças vão aumentar. Então isso aí já é um desequilíbrio que afeta a quem? A nós, afeta a população humana. Então é isso que nós vamos estudar, tá? A biodiversidade. Então, dentro da biodiversidade, nós vamos ter plantas, animais, besouros, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, algas, fungos e, naturalmente, nós, né? Que fazemos parte aí dos ambientes, né? Nós não estamos desconectados dos ambientes. Por conta dessa diversidade muito grande, os cientistas sentiram desde muito tempo a necessidade de classificar os seres vivos, porque isso implica em conhecer melhor, né? Quando se classifica, nós estamos falando de quê? De organização. Então, as primeiras propostas de classificação dos seres vivos surgiram há muito tempo atrás, tá? Antes de Cristo mesmo, com alguns filósofos gregos. E modernamente nós temos uma classificação que aborda um grupo de seres chamada de reino. E nós temos atualmente alguns reinos, tá? Vou mostrar aqui para vocês observem aí a imagem.
Nós temos o reino animal, que é formado por seres pluricelulares, eucariontes, não fazem fotossíntese, obtêm o seu alimento por ingestão, e aí nós vamos estar incluídos, nós, né, mamíferos, aves, insetos, peixes, etc. O reino vegetal é formado por seres pluricelulares, eucariontes e que realizam fotossíntese, são as plantas. Temos o reino dos fungos, formados por seres vivos uni- e pluricelulares, eucariontes, não fazem fotossíntese, absorvem o alimento. Exemplo, bolores e leveduras. No reino dos protistas, são seres uni- ou pluricelulares. Alguns fazem fotossíntese, como as algas, e outros não, como os protozoários. E temos ainda o reino das bactérias, também chamado de monera, formados por todos eles seres unicelulares e procariontes. Aí engloba tanto as bactérias como as arqueias. Para classificar um ser vivo, é preciso identificá-lo e dar a ele um nome, concordam? Quando você conhece, quando você nomeia as coisas, fica mais fácil de você identificar. Normalmente, nós conhecemos os seres vivos pelo nome deles de forma generalizada e de forma popular. Mas os cientistas, né, acharam melhor utilizar uma linguagem mais técnica. Então, por volta do século XVIII, um cientista botânico, zoólogo e médico sueco chamado Carl von Linné, ele é conhecido popularmente simplesmente por Linneu, organizou os seres vivos em categorias com o objetivo de facilitar seus estudos. Algumas dessas categorias vão desde o reino até a espécie, passando, que são chamadas de categorias taxonômicas. São elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Com base nesse sistema, Linneu então desenvolveu a nomenclatura que ficou conhecido como nomenclatura binomial. E ele deu a ideia, né, e isso foi acatado, e isso é usado até hoje, de que os nomes científicos dos seres vivos fossem dados em latim. Por quê? Porque o latim é um idioma chamado idioma morto, porque ele não existe mais, e, portanto, fica mais fácil de trabalhar com ele, porque ele não vai sofrer variações linguísticas. E aí, esse nome ele é dado em latim. A primeira palavra tem que se escrever com inicial maiúscula, a segunda com inicial minúscula. Vou dar um exemplo para vocês. O nome científico da onça-pintada, né, que está aí na imagem, é Panthera onca. Panthera se refere ao gênero e Panthera onca determina a espécie, tá? E todas as vezes que o nome científico de algum ser vivo aparece em um texto, ele precisa vir destacado. E ele pode ser também abreviado, P. onca, tá? Destacado é ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado. No sistema de classificação proposto por Linneu, os organismos eram agrupados conforme suas características estruturais e anatômicas. Atualmente, esse critério de classificação foi ampliado. Por quê? Porque os cientistas hoje conhecem muito mais características que não são visíveis a olho nu, como, por exemplo, o tipo de célula, a questão também dos genes. E nós temos também alguma influência indígena na nomenclatura dos seres vivos. A cultura indígena possui grande influência na população brasileira. Muitos costumes incorporaram-se à vida dos brasileiros e fazem parte do nosso folclore. Entre eles estão o hábito de deitar em redes, usar plantas nativas, né? Preparar alimentos como farinhas, tapiocas, beijus, etc. A língua portuguesa também possui influência indígena, sobretudo na língua tupi-guarani. Então, a partir daí, a gente tem alguns nomes populares, tá, de espécies, tanto animais como vegetais, que derivam
da cultura indígena. Por exemplo, abacaxi significa aquilo que cheira bem, arara, ave grande, capivara, comedor de capim, jacaré, aquele com olhar de lado, saúva, formiga que destrói plantas, tamanduá, o caçador de formigas, tatu, de casca encorpada ou densa. Então, é isso. A gente vai, na próxima aula, abordar outros aspectos relacionados com a biodiversidade. Um abraço para todos e nos encontramos na próxima aula.